Olá, estudantes! Vamos à correção do nosso 15º exercício. Exercício esse que se tratava da nossa segunda revisão de conteúdos. Sendo que nós tivemos uma outra revisão e aí englobou todos os conteúdos estudados tanto lá no início do ano, naqueles 28 dias que tivemos de aula, e também todas as APNPs trabalhadas com vocês durante esses estudos remotos. Então aqui nós estamos fechando aqui o trimestre com todos esses conteúdos trabalhados, e aí essa revisão tem o intuito de ajudar vocês a fazerem a prova do dia 12 com mais facilidade, eu espero. Então vamos começar a nossa correção e eu espero que eu consiga ajudar vocês aí nesse entendimento de todos esses conteúdos e desenvolver todas essas habilidades e competências inerentes a todos esses conteúdos trabalhados, ok? Então vamos começar a nossa correção. Vamos começar a nossa correção. Acompanhe comigo a questão de número 1. Um poliedro convexo, vou fazendo os destaques para facilitar a nossa vida. Um poliedro convexo é formado por 4 faces hexagonais e 24 faces triangulares. A quantidade de vértices é igual a... Então, as alternativas vocês têm na atividade. E aí eu vou tentar aqui fazer a resolução, colocar aqui para a gente chegar à resposta correta. Então, pense comigo aqui. Ele quer saber a quantidade de vértices, me deu a quantidade de faces e não está explícito aqui a quantidade de arestas. Nas nossas APNPs e também nas videoaulas, falou-se sobre tudo isso a respeito dos poliedros. E ao falar disso, nós vimos algo chamado de a relação de Euler. Como alguns professores dizem, Euler. Então, existe uma relação entre o número de vértices, de arestas e de faces que a gente vai ter uma constante. Aí eu vou colocá-la aqui no quadro. Se eu pegar o número de vértices e diminuir pela quantidade de arestas, somar mais a quantidade de faces, isso vai ser igual a 2, e 2 é uma constante que vai estar presente em qualquer um, independente do poliedro. E aí um detalhe importante é que o poliedro tem que ser convexo. Então se o poliedro é convexo, essa relação de Euler vai valer para qualquer um desses poliedros. Caso ele não seja convexo, para alguns vale, para outros não. Mas como já falou que é convexo, então essa fórmula aqui ela é verdadeira. Não convém fazer a prova dela aqui, porque não é esse o nosso intuito. Até porque a gente está fazendo a revisão para tentar fazer a avaliação. Então vamos colocar aqui a substituição dos valores que nós temos. Vértices eu não tenho, eu vou repetir. Porque se ele quer saber a quantidade de vértices, esse valor nós não temos. Ali nós temos 24 faces triangulares e 4 faces hexagonais. Então, ao todo, nós temos 28 faces. E aqui é igual a 2. Faltou o número de arestas. No enunciado não está explicitamente ali o número de arestas. Mas a gente vai tentar descobrir esse número, porque sem esse valor não dá para descobrir o número de vértices, ok? Porque não tem como que eu tenho que ter apenas uma variável para me resolver a nossa equação. Então vamos colocar aqui do lado. Eu tenho o triângulo, que é um formato de uma das faces aí. E esse triângulo tem 24 triângulos iguais a este. E nós temos também 4 hexágonos. Então você tem aqui 24 triângulos e você tem aqui 4 hexágonos. E aí eu chamo a atenção para vocês colocarem a sua imaginação em prática.
Se você tem, vou colocar só essas duas faces, um triângulo e o hexágono formando esse poliedro, então esses dois polígonos, que são figuras planas, elas vão se encontrar em um ponto para fechar esse poliedro. Então, se eu tenho um triângulo e tenho um hexágono, este lado do triângulo com este lado do hexágono, eles vão fazer o quê? Se encontrar. E ao se encontrar, a cada dois lados dos polígonos, o lado do triângulo e o lado do hexágono, quando eles se encontram, eles vão se sobrepor. Então, dois lados vão se transformar em apenas uma aresta. Então, a cada dois lados, eu vou ter uma aresta. Então, primeiramente, eu vou aqui pensar na quantidade de lados que nós temos em todos esses polígonos. Então, aqui eu vou colocar aqui, né, uma setinha, e aqui eu vou colocar lados. Se eu tenho 24 triângulos desses, e cada triângulo tem 3 lados, basta pegar o quê? 3 multiplicar por 24, que aí eu vou ter a quantidade de lados ao todo em relação ao triângulo. Então, 3 lados vezes 24, nós vamos ter o quê? 72 lados referentes aos triângulos. Para o hexágono, nós temos 6 lados, mas nós temos 4 desses daqui. Então, 4 vezes 6, nós teremos 24. E aí, ao fazer a soma de tudo aqui, aí eu vou ter aqui 6, e aqui nós teremos 9. Então, você tem 96 lados. Mas nós temos aí a quantidade de lados, não é a quantidade de arestas. Mas nós vimos que quando eu pego dois lados de dois polígonos diferentes, quando forma-se o poliedro, a cada dois lados eu vou ter apenas uma aresta, porque esses lados vão se encontrar. Então, o que eu vou ter aqui? Se eu tenho 96 lados, a quantidade de arestas, como a cada dois eu tenho 1, é só pegar essa quantidade e dividir por 2, porque a cada 2 eu terei uma aresta. E aí, fazendo a divisão desses dois aqui, nós teremos o quê? 48 arestas. Tendo esse valor em mãos, aí eu volto aqui, né, para a relação de Euler, que a gente vai descobrir o resultado. Então, aqui vai ser menos 48 e tudo isso é igual a 2. Então, a quantidade de vértices, vamos fazer esses dois aqui primeiro. Menos 48 mais 28, vai sobrar o quê? Menos 20, e isso é igual a 2. Mas como esses dois não são semelhantes, eu vou passar esse 20 para o outro lado. Então, eu terei 2, passando para o lado direito positivo, 20. Então, a quantidade de vértices vai ser 22. Vou até escrever, né? Vértices. Então, respondido aí a questão de número 1. A quantidade de vértices desse poliedro descrito aí no problema são 22. Ou seja, nós temos 22 encontros aí dos segmentos aí nas pontas do poliedro, ok? Respondido a número 1, vamos à nossa questão de número 2. Agora, veja a questão de número 2. Acompanhe. Para substituir toda a lona da cobertura de uma tenda que havia rasgado, Suzana comprou uma lona que custou R$ 28,00 o metro quadrado. Então, vou sublinhar até lá na frente. O metro quadrado. Essa cobertura tem o mesmo formato que a superfície lateral de uma pirâmide reta de base quadrada. E a lona que a reveste é esticada totalmente sobre essa superfície. A figura abaixo, está aqui a figura, apresenta essa tenda com a cobertura sombreada de cinza. Lá na atividade está em cinza. Aqui não tem como fazer esse desenho, né? A gente está utilizando pincel aí para quadro branco.
sombreada de cinza e algumas de suas medidas. Ao comprar toda a lona destinada a essa substituição, Suzana gastou no mínimo, então é o gasto. E o gasto, que é de R$ 28,00, está relacionado ao quê? A metro quadrado. Então nós temos que a cada metro quadrado se gasta R$ 28,00. Então se eu souber quantos metros quadrados tem nessa lona, aí eu vou pegar esse valor e multiplicar por 28, que é o preço do metro quadrado. Mas para isso eu tenho que determinar a área dessa superfície. E a área da superfície de quem? Lateral de uma pirâmide reta de base quadrada. Então é só a parte lateral ali da nossa pirâmide. Aí como o desenho está aqui, ó, olhando a nossa pirâmide, quantas faces laterais nós temos? 1, 2, 3 quantos lá do fundo e 4 com essa aqui do lado. Então, como a base é quadrada, você tem 4 lados para a base. Obviamente que nós vamos ter 4 faces laterais, porque elas coincidem com o lado do quadrado. Então, você tem 4 triângulos congruentes. Então, basta ver a área de um dos triângulos e multiplicar por 4. E aí você vai ter a área lateral dessa pirâmide. Então vamos calcular a área de um aqui. A área de um triângulo apenas. Como um triângulo é a base vezes a altura dividido por 2, então a área de um desses triângulos é 2,4, que é a base, 1,5, que é a altura, pois ele está especificando que aqui nós temos um ângulo reto. Então, se tem um ângulo reto, esse segmento é a altura do triângulo. Então, para ser a altura, tem que ter um ângulo reto com a base. Então, se a base é 2,4, 1,5 vai ser a altura. Então, você tem 2,4 vezes 1,5. E tudo isso ainda divide por 2 porque é um triângulo. Um triângulo, né, tem a metade da área de um retângulo. Então, a área vai ser igual a quem? Posso multiplicar para depois dividir, ou posso dividir primeiro para depois multiplicar. 2,4 dividido para 2, eu tenho 1,2. E aí, vezes 1,5. Vou fazer aqui do lado um rascunho, né, para a gente chegar à nossa resposta. E aí você tem 1,2 vezes 1,5. 5 vezes 2, 10 vai 1. 5 vezes 1, 5 com 1, 6. E 1 vezes 12 dá exatamente o 12. E aí você soma esses, nós teremos 0, 8, e aqui você vai ter 1. Duas casas após a vírgula, então você vai ter 1,8. Ok? Então eu posso dizer que a área de um desses triângulos é 1,8. Aí você tem aqui metros quadrados. Porém, essa é a área de um triângulo. Só que nós temos 4. Então eu vou pegar aqui agora esse 1,8 e multiplicar por 4. Porque nós temos 4 triângulos. 4 vezes 8, 32. Vai 3. 4 vezes 1, 4. 4 mais 3, 7. Uma casa após a vírgula. Então a gente conclui que a área, né? Eu vou colocar aqui a área lateral, que é a lateral da pirâmide, vai ser igual a 7,2 metros quadrados. Será que chegamos à resposta? Ainda não. Por quê? Porque ele quer saber o valor gasto. Ao comprar toda a lona destinada à substituição, Suzana gastou no mínimo quanto? 7,2 metros é a área, né, da superfície lateral da pirâmide. Então, cada metro custa R$ 28,00. Então, tem que pegar este ainda e multiplicar por 28, porque é a área total ali da parte lateral. Então, você tem aqui agora 28 multiplicado por 7,2. E aí você vai ter o quê? 2 vezes 8, 16 vai 1. 2 vezes 2, 4 com mais 1, 5.
7 vezes 8, aí você tem 56. Vai 5, 7 vezes 2, 14, 14 com 5, 19. E aí soma tudo aqui, ó, você tem 6, 11, né? Vai 1 aqui, 10, vai 1 e aqui você vai ter 2. Mas é uma casa após a vírgula. Então, eu posso concluir que a resposta, vou colocar aqui embaixo, né? A resposta vai ser igual a, colocar em reais, né? Porque é o gasto que ela vai ter, R$201,60. Então, esse aqui que é a resposta, que é a alternativa que você tem que estar colocando, a alternativa que você tem que estar marcando, porque você quer saber o que foi gasto, né, com essa lona aí, ok? Bem fácil, né? Feito a número 2, vamos à correção do nosso terceiro problema. Agora, olha a questão de número 3. Acompanhe. Silas tem uma empresa que produz aros modeladores de hambúrguer em aço inoxidável. Essa empresa recebeu uma encomenda para produzir 200 aros modeladores de formato cilíndrico reto, cujas medidas estão representadas na figura abaixo. Então, tá aqui a figura do cilindro, né? É só uma representação desse sólido geométrico. E aí esse daqui é o formato dos aros. E ainda fala que dado π igual a 3,14. Então tenho que usar o 3,14, que é uma aproximação de π. Como é que nós estamos aqui tentando descobrir o que vai ser gasto, né, nessa parte aqui em volta do cilindro, porque a parte de cima e a parte de baixo não tem nada, então só quer a fabricação dessa parte lateral. Então nós precisamos apenas da área lateral do nosso cilindro. Aí pergunta-se, qual é a quantidade mínima de aço inoxidável em centímetros quadrados utilizada para a produção dessa encomenda? Como ele quer a área em centímetros quadrados e aqui as medidas estão em centímetros, aí eu não preciso fazer nenhuma conversão, só calcular a área mesmo. Então o que nós vamos fazer? Calcular a área de um cilindro, da área lateral, na realidade, de um cilindro, e multiplicar pela quantidade de aros, usando quem? 3,14 como uma aproximação da constante π. Então, como eu faço para calcular a área lateral de um cilindro? Quando você pega um cilindro e desenrola ele, tente usar a imaginação aí, ao fazer isso, que figura nós vamos obter? Nós vamos obter um retângulo. E a área de um retângulo é o quê? Base vezes altura. A altura, nós já temos aqui, que é 4. Vai ser a altura do retângulo ao desenrolar o cilindro. Mas a parte de baixo, quando você desenrola, que ele vai ficar neste formato aqui, eu vou colocar aqui embaixo, ó, desenrolando aqui, ó, assim, você vai ter 4 centímetros, né, desenrolando ele, 4 centímetros aqui de altura, e essa base aqui, ó, é a parte que está enrolada, na realidade é a circunferência que está na base ali do cilindro. Então essa medida é a medida da circunferência. E como que eu calculo a medida de uma circunferência qualquer? Eu tenho que uma circunferência é 2 vezes π vezes o raio. Conteúdo esse, né, que você consegue aí ver lá no 9º ano e também você rever aí no primeiro e no segundo ano do ensino médio. Então você tem a possibilidade, né, de conhecer isso daqui. Então essa circunferência é 2π vezes o raio. E aqui a altura nós já temos. E 12 é o diâmetro da circunferência, porque vai de um ponto a outro da circunferência, passando pelo centro. E aí nós temos que a área de um retângulo é a base vezes a altura. Então vou colocar aqui a base vezes a altura. Então a área lateral aqui do cilindro vai ser quem? A base, que é 2π vezes o raio, aí vezes a
altura. Só que a altura nós já temos, né? Vamos colocar logo aqui. Então você tem que a altura é 4, que é o que nós já colocamos aqui na nossa figura. E agora eu vou fazer as substituições que a gente tem. Aí você tem 2 vezes. Quem é π? Ele pediu para assumir 3,14. Então 3,14. Vezes quem? O raio. Qual é o raio? Se 12 é o diâmetro, o raio vai ser 6. E aí vezes quem? 4, que é a altura. Ok? E aí resolvendo isso a gente acha a área de um cilindro. Então a área vai ser igual a 2 vezes 3,14, 6,28 vezes quem? 6 vezes 4, 24. E aí eu vou colocar aqui do lado o nosso rascunho. Sempre tenham isso em mente. Em matemática a gente sempre se utiliza de rascunho para chegar ao resultado que nós precisamos. Porque não dá para ficar, né, seguindo assim com vários cálculos em separado. E aí você tem aqui 6,28 aí vezes 24. Aí você tem 4 vezes 8, 32, vai 3. 4 vezes 2, 8. 8 mais 3, 11, vai 1. 4 vezes 6, 24 com 1, 25. Aí você faz a outra parte. 2 vezes 8, 16. Pulando aí a casa das dezenas, né? Vai 1. 2 vezes 2, 4 com 1, 5. Ok? E aí 2 vezes 6 vai dar 12. E aí nós temos aqui 2, fazendo a soma. Aqui 7, aqui 10 vai 1, né? Aqui vai dar 5 e aqui vai dar 1. Aí você tem 2 casas após a vírgula. Então a área de um dos cilindros, levando em consideração só a parte lateral, porque o círculo de cima e de baixo a gente não está contando, porque esse aro é só a parte que está em volta, nós temos 150,72 centímetros quadrados. Isso daí é de 1, ok? Mas nós precisamos o quê? Como são 200 aros, eu tenho que pegar esse valor e multiplicar por 200, ok? Então vamos colocar aqui, ó, esse vezes 200. Para facilitar a minha vida, eu posso colocar vezes 100 vezes 2. Isso são artifícios que a gente utiliza em matemática para chegar rapidamente aí ao valor sem precisar utilizar o recurso da calculadora, porque nem sempre a gente tem em mãos. 100 vezes 2, 200. E aí 200 vezes esse valor. Aí eu separei, desmembrei a multiplicação ali para facilitar. E aí 100 vezes 150,72 é só contar 2 casas aqui após a vírgula, porque eu tenho 2 zeros. Então você tem 15072, né? Ou seja, 15.072 vezes 2. E aí multiplicando os dois aqui, você vai ter o quê? 300.144. 300? Tem mais um zero. Deixa eu apagar aqui. Vou multiplicar aqui. Opa. Aí você tem 300.000. E aí 144. Dá isso mesmo. Dá 30.000. Que é 15.000, tá certo. 30.144. 30.144 é o valor que nós estávamos procurando. Então posso dizer que esses 200 aros, que vai ser a nossa resposta, vai ser o quê? 30.144 centímetros quadrados. Então, essa daqui, né, que eu cheguei aqui no final, que é a alternativa que você tem que marcar. 30.144 centímetros quadrados. Ok? Então, respondido aí a nossa questão de número 3, muito fácil. Vamos à nossa questão de número 4. Agora, vamos à nossa questão de número 4. Acompanhe os detalhes aqui comigo. Tiago é um atleta de natação.
especialista em provas de velocidade, embora também participe de outras provas. Em uma determinada competição mundial, Tiago só deixaria de participar do revezamento nado livre caso perdesse as provas de 50 metros nado livre e de 400 metros nado livre. Então, eu destaquei o E, porque lembre que eu falei que o E em matemática tem sinônimo de interseção. Então, a gente já tem que destacar isso daí, porque é por aí que a gente vai começar a resolver o problema. A análise de seu desempenho revelou que, para essa competição, ele apresentava uma probabilidade, então é algo provável de se acontecer, probabilidade de 4% de perder a prova dos 50 metros nado livre e 25% de perder a prova de 400 metros nado livre. De acordo com essa análise, qual é a probabilidade, então quer saber a probabilidade, né, de que? De Tiago participar. Essas são as probabilidades dele perder. E a pergunta é a probabilidade dele participar da prova de revezamento dessa competição mundial. Ok? Eu quero saber a probabilidade dele ganhar, dele conseguir participar disso daí. Só que nós temos 4 situações que podem acontecer. Ele pode perder nas 2 provas, pode ganhar na prova de 50 e perder na de 400, ganhar na de 400 e perder na de 50, ou, no final, ganhar nas 2. Então você tem 4 situações. Mas só existe uma situação dessa que ele, né, não participaria, que seria perder das 2. E para perder em cada uma dessas 2, você tem o quê? 4% de chance e 25% de chance. Mas eu quero saber a probabilidade de ganhar. Mas para ganhar, eu tenho 3 casos. E para perder, eu tenho um caso apenas, que é perder nas 2 competições. Então é mais fácil calcular a probabilidade dele perder do que da probabilidade dele ganhar. Se eu souber a probabilidade dele perder, o todo é 100%. Então o que faltar para chegar a 100% é a probabilidade dele ganhar. Então nós vamos nomear a probabilidade de ocorrer o evento A, vai ser o quê? A probabilidade dele perder. Porque é mais fácil calcular a probabilidade de perder do que de ganhar. Porque ganhar são 3 casos e perder é um caso apenas. Então eu posso dizer que a probabilidade dele perder é igual a, juntando-se os 2 casos, né? Que nós temos aqui 2 situações diferentes. Então você tem aqui 4% de perder a prova dos 50 metros. Então você tem 4 chances em 100 de perder. E para a outra prova de 400 metros, são 25 chances em 100 de perder. Mas, como nós temos aqui, lá no início que eu falei para vocês, o E é um sinônimo de interseção, então é de perder os 50 metros e os 400, eu tenho uma interseção. E interseção, qual é a operação colocada nesse tipo de situação? Multiplicação. União é soma, interseção é multiplicação. Porque nós temos aqui, né, eventos independentes. Então basta multiplicar esses 2 aqui. E aí fazendo a multiplicação, ó, a probabilidade desse evento A vai ser 4 vezes 25, eu tenho 100, certo? Dividido por 100 vezes 100, ok? E aí eu vou ter que isso é igual a quê? Posso dividir para depois multiplicar. Então, 100 dividido por 100 dá 1, né? Só que eu estou fazendo uma simplificação aqui em cima, ainda sobra 1. Porque 100 dividido por 100 dá 1, 100 dividido por 100 dá 1, 1 vezes 100 dá 100,
Então, por fim, nós teremos o quê? 1/100, que equivale a 1%. Mas esse 1% é a probabilidade dele perder. Mas a pergunta é o quê? Qual é a probabilidade de Tiago participar? Então a probabilidade de participar é a probabilidade contrária a essa, né? Porque ele só não vai se ele, né, perder nas duas ali. Então o que ele quer é o quê? A probabilidade de ganhar é o restante que faltou para chegar a 100. Então eu posso dizer que a nossa resposta, vou colocar aqui no final, que a alternativa que você tem que marcar lá vai ser o quê? 99%, porque é o que falta para chegar a 100. Então ele tem 1% de chance de não participar da competição, enquanto ele tem 99% de chance dele participar. Então, respondido aí a questão de número 4. Bem simples, né? Vamos à nossa quinta e última questão. Agora, vamos finalizar com a nossa número 5, que também é uma questão de probabilidade. Acompanhe comigo. Júlia possui em sua gaveta de meias 5 pares, vou colocar aqui, 5 pares de meias pretas, 8 pares de meias brancas e 7 pares de meias cinzas. Em uma determinada manhã, com pressa, ela retirou aleatoriamente, então pegou sem olhar, né, pegou de qualquer jeito lá, um par de meias desta gaveta. A probabilidade de Júlia ter escolhido um par de meias brancas é de... E aí você tem as alternativas lá para escolher. Então tem que ver a probabilidade dela ter pegado um par de meias brancas e aí eu chego ao resultado do problema. Então vamos dividir aqui, porque isso daqui é bem simples, né? Você tem o espaço amostral e você tem o evento. Não precisa nem de interseção ou de outra coisa assim mais detalhada. O espaço amostral são todos os casos possíveis, né, como a gente já viu aí nas videoaulas ou nas aulas do Meet. Todos os casos possíveis. Eu tenho lá 5 pares de meias pretas, 8 de meias brancas e 7. Então, todos os casos possíveis são esses 3 casos. Aí você tem 5 mais 8, você tem 13, mais 7, 20. Então, o espaço amostral é 20. E aí agora nós temos o quê? O evento, que é o que eu espero que aconteça. Eu espero que ela tire uma meia, ou melhor, um par de meias brancas. Quantas meias brancas nós temos? Quantos pares? Nós temos 8 pares de meias brancas. Então o evento é 8. Vocês podem notar que nós estamos levando em consideração os pares de meia. Não estamos levando em consideração que ela vai tirar uma meia de cada vez. Então a gente já subentende que esses pares de meias estão juntos. Porque se eles estivessem separados, aí eu teria que fazer aí uma combinação para saber todas as possibilidades. Mas, como é par a par, então basta ver a quantidade de pares. Então não se está colocando aqui meias individuais. Então está em pares. Então você tem 8 chances de isso ocorrer em um total de 20. Então posso dizer que a probabilidade desse evento acontecer, que é este daqui, vai ser o quê? 8 20avos. Eu posso deixar assim, ou tentar aí dividir para achar a nossa resposta em fração ou porcentagem. Mas como nas alternativas está em porcentagem, então nós vamos transformar isso em porcentagem. E uma maneira mais fácil de resolver isso aqui é tentar deixar o denominador igual a 100, que aí eu já chego direto à resposta. 20 vezes quanto que daria 100? 20 vezes 5. Então aqui em cima também eu tenho que multiplicar por 5 para achar uma fração equivalente. Então a probabilidade de ocorrer o evento A é 8 vezes 5, 40, e 20 vezes 5 vai dar 100. E isso equivale a quantos por cento? 40%.
Então você tem 40%. Então a chance de Júlia tirar um par, né, as duas juntas, de meias brancas, é de 40%. Ok? Respondido aí a questão de número 5. Espero, né, que todos esses detalhes mostrados aqui nessa correção ajudem vocês a compreender as habilidades e competências inerentes a esses conteúdos estudados. Essa foi a segunda revisão, nós tivemos também a primeira. Então, essas duas revisões englobaram todos os conteúdos estudados lá no início do ano, naqueles 28 dias letivos, e também os conteúdos das APNPs, que são as atividades pedagógicas não presenciais. Então nós temos aí todos os conteúdos revisados e vocês vão ter, né, uma prova agora, quarta-feira, dia 12, sobre esses conteúdos. Então toda essa correção detalhada tem o intuito de ajudar vocês. E aí vocês podem compartilhar com os colegas de vocês, que talvez eles não tenham essa oportunidade, e aí vocês, né, todos conseguem aprender melhor, né, pela nossa devolutiva. E aí espero, né, que na quarta-feira todos tenham uma boa prova, ok? Agradeço, né, a participação de todos, né, e até a nossa próxima correção, que aí vai ser, né, de conteúdos agora novos para o nosso segundo trimestre, ok? Muito obrigado, tchau, tchau, e até a nossa próxima correção.